Estamos iniciando mais um programa O Empreendedor, com o entrevistado da semana, o empresário Marcos Citolin. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Jean. Prazer estar aqui com você nesse programa. Citolin, uma pergunta aí que todo mundo anda fazendo. Você aí, depois que terminou a gestão do Ayrton Dipp, deixou a nossa Secretaria de Desenvolvimento, o que o Citolin anda fazendo? Depois da Secretaria de Desenvolvimento, não ocupei nenhuma função pública, me dediquei ao meu escritório e atualmente estou vinculado à Universidade de Passo Fundo, onde eu sou o gestor do Parque Tecnológico. Nós temos dois gestores, um gestor para as questões mais acadêmicas, institucionais, que é o professor Charles, e um gestor de relações com o mercado. Então essa é a minha atividade hoje, além do meu escritório de consultoria. Ok, Citolin. Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo. Seria esse mesmo nome, Citolin? É o PF Parque, Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo, o PF Parque. Citolin, Parque Tecnológico, ele já, o próprio nome diz, né? É um centro onde se tem desenvolvimento de diversas tecnologias. Como é que é o funcionamento do parque? Bem, o Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo, ele tem ainda outra característica, é o Parque Científico e Tecnológico. Por que ele é científico também? Porque a Universidade de Passo Fundo, como uma instituição que produz pesquisa, ele também consegue agregar essa denominação para acessar, né, os recursos de editais do governo federal, do governo do estado, onde nós nos inserimos no Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos, um programa que interiorizou a existência dos parques científicos e tecnológicos. O Parque Tecnológico é um grande ambiente de sinergia entre o que se produz no meio acadêmico de pesquisa, desenvolvimento e ciência e o que as empresas, o setor privado, sejam instituições ou empresas, elas precisam de suporte para desenvolver inovação e agregar valor no seu processo produtivo. Então é um ambiente de sinergia entre a instituição, a universidade e o meio privado, pode ser também público em algumas situações, onde uma prefeitura possa também acabar fazendo essa sinergia, mas o propósito é justamente esse, é transferência tecnológica de dentro da universidade, transferência de conhecimento e a busca no mercado das necessidades e também de potencializar com o conhecimento do mercado a pesquisa dentro da universidade. É uma via de duas mãos. Se busca no meio privado o que está acontecendo e se oferece aquilo que nós temos de ativos dentro da universidade com nossos pesquisadores, acadêmicos, professores, enfim, para fazer essa sinergia, agregando valor e tornando as empresas que estão se relacionando com o parque empresas mais competitivas em produtos e processos. Citolin, você comentasse ali da interiorização do parque. Existe quantos parques a nível de Rio Grande do Sul? Existem muitos parques tecnológicos no Rio Grande do Sul. O destaque principal para a Tecnopuc, que é um grande parque científico tecnológico, um dos primeiros que surgiu, o Tecnocinos, outros parques na região metropolitana e no interior, em Santa Maria, Passo Fundo, Univates em Lajeado, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz, são vários parques nascentes, vamos dizer assim, como é o caso do Parque Tecnológico da Universidade, um parque que tem 1 ano e 4 meses de existência, né? Ele tem muito mais tempo de desenvolvimento, de criação, mas de existência real, 1 ano e 3 meses. Então esses parques, essa política de interiorização, ela permite com que universidades como a Universidade de Passo Fundo possa captar recursos para investimentos em prédios e equipamentos e oferecer ao mercado local e regional esse que é um grande diferencial para uma região. Eu digo que é mais um ativo que se oferece para o desenvolvimento sustentável para a cidade e para a região. Existe algum programa específico do governo federal para os parques tecnológicos? O governo federal ele sempre tem editais, ou seja, via FINEP ou diretamente por algum setor
do Ministério de Ciência e Tecnologia, buscando essa transferência de recursos que vá diretamente para os setores interessados, né? O governo federal tem programas constantes, permanentes de desenvolvimento de recursos para a área de desenvolvimento, ciência e tecnologia. A FINEP é um dos maiores bancos de fomento públicos do mundo e a FINEP está aí sempre lançando editais para isso. O governo do estado do Rio Grande do Sul, já desde o governo da governadora Ieda Cruz, criou o Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos, que foi implementado verdadeiramente já no governo Tarso. E hoje continua com o governo Sartori esse programa, que é um programa fantástico de desenvolvimento de parques tecnológicos. Citolin, a empresa pode participar, que tipo de empresa pode participar do Parque Tecnológico? Todas as empresas que tiverem objetivos, tiverem no seu escopo o desenvolvimento de produtos e processos, elas podem participar. Sejam empresas pequenas, que possam estar incubadas dentro do Parque Tecnológico. No caso, nós estamos lançando um edital agora, dentro dos próximos dias, onde nós já vamos começar a receber empresas para a nossa incubadora, que já existe fisicamente, mas que ela vai ser estruturada na medida que nós tivermos as empresas se habilitando. Então, empresas de pequeno porte podem ficar incubadas no Parque Tecnológico. Empresas de grande porte, que têm o seu setor de inovação, querem fazer parcerias, no caso elas não ficariam residentes, mas elas fariam programas e projetos junto com a universidade, como é o caso hoje da BS Bios, onde nós temos um grande projeto de desenvolvimento de alguns produtos e processos de interesse da empresa. Enfim, toda aquela empresa que tiver necessidade de pesquisa, ou seja, dentro do seu setor produtivo, dentro do seu setor de logística, dentro do seu setor de distribuição, qualquer um desses projetos que a empresa tiver, ela é potencial cliente do Parque Tecnológico, ou melhor dizendo, melhor do que cliente, parceira do Parque Tecnológico. A automação comercial é a aplicação de métodos e ferramentas que melhoram e agilizam as atividades manuais de uma empresa. A Central Data oferece a solução completa de software e hardware em automação comercial para melhorar a eficiência e gestão empresarial de seu negócio. Central Data, na Rua 20 de Setembro, 643, Centro, Passo Fundo. Telefone 3312-3100. Já pensou como a vida é boa? E o quão redonda ela pode ser? Oh, vida longa! A vida tem que ser nossa. Tem que ser do mundo. A vida é única, original. A vida é mais e só melhora com o passar do tempo. A vida precisa ser comemorada. Desponte, distribuidor Ambev para Passo Fundo e região. A Silva Imóveis ajuda você a investir bem o seu dinheiro. A compra de imóveis garante até 100% do retorno do investimento. Cadastre-se no site e receba em primeira mão as principais ofertas. Silva Imóveis, uma escolha de confiança. HS Semente Henrique Stedley produz sementes certificadas de soja e trigo com alto potencial produtivo. Plante com sementes certificadas e tenha a garantia da qualidade física, genética, fisiológica e sanitária para a sua lavoura, além de incentivar a pesquisa nacional. HS Sementes de Henrique Stedley. Informações pelo fone 0800 541 3146. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Processo seletivo Unopar. Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você ir mais longe.
Agora em Passo Fundo, Gracioli Kids, uma loja exclusiva e especializada em móveis infantis e juvenis. Uma loja que prioriza a segurança, o conforto e o bem-estar de todos os futuros bebês e crianças. Quartos infantis que são um verdadeiro sonho, com todos os itens e acessórios necessários para um quarto infantil maravilhoso. Berços, cômodas e roupeiros com preços e condições de pagamentos especiais. Gracioli Kids, um quarto especial como seu filho. Voltamos ao nosso programa O Empreendedor. O programa tem o apoio da Desfonte. A Desfonte é o distribuidor oficial da Brahma Zero. A Brahma que tem o gostinho da tradicional Brahma e totalmente sem álcool. Uma boa opção aí, Citolinho. Podemos tomar uma cerveja sem álcool e sair tranquilamente aí, até mesmo dirigindo, sem risco de cairmos numa balada segura. É verdade. Marcos Citolin, bem interessante essa questão aí de empresas sendo parceiras do parque tecnológico, unindo o conhecimento com o poder privado, com a iniciativa privada. Que segmentos podem participar que o parque está atuando? Hoje já existem empresas atuando no parque? Perfeito. Nós já temos hoje empresas, temos duas empresas que estão hospedadas no parque tecnológico. A MV Sistemas, que é uma empresa que desenvolve software para gestão hospitalar, de logística de medicamentos. Ela tem essa matriz de atuar nessa questão da saúde. E a Compasso, que é uma empresa também na área de TI, que desenvolve produtos e processos para clientes do mundo inteiro. A Compasso é uma empresa sócia da UOL, ou seja, o UOL é sócio da Compasso. Ela tem 50%, o Grupo UOL tem 50% da Compasso. São duas empresas hospedadas. Essas empresas de TI, elas são sempre as primeiras que se instalam nos parques tecnológicos, porque eles trabalham apenas com o conhecimento, a matéria-prima deles é o conhecimento e o desenvolvimento, né? Temos o Polo de Software, que também tem em torno de 40 empresas de menor porte, também da área de TI, que está hospedado também com uma incubadora, onde tem 4 empresas incubadas no Polo de Software. Esses são hoje os nossos hóspedes, vamos dizer assim, no Parque Tecnológico da Universidade. O nosso olhar agora é para que nós possamos trazer empresas também da área de TI, muito importante, mas que nós possamos diversificar, já que a nossa matriz não produtiva... somente software. Exato, porque nós somos uma região produtora, né? Temos uma região onde a indústria metal-mecânica é muito forte. O próprio agronegócio. O agronegócio, desde lá da questão da produção, de cultivares, de sementes, de processos na área do setor primário e também na área da indústria de alimentos. Mesmo nós estamos falando agora da Brahma Zero aqui, certamente ela deve ter sido desenvolvida em algum ambiente onde se pesquisou essa possibilidade. Quer dizer, esse tipo de pesquisa também nós queremos interagir com essa indústria da alimentação. Mesmo que seja a bebida, ela é considerada indústria da alimentação. Então, o nosso olhar é para isso. Sempre dizendo que o Parque Científico Tecnológico, ele tem também um viés voltado para a questão da energia. A BS Bios é uma empresa que trabalha com o setor de energia. Nós temos o olhar voltado muito também para a questão da área médica, nutracêuticos, medicamentos, né? Nós temos um potencial para desenvolver pesquisa com empresas com esse perfil. Citolin, essa parceria, a empresa, ela propriamente dita, ela precisa estar lá junto ao parque ou ela pode, no caso BS Bios, ela está ali no seu local, ela não precisa botar uma filial lá dentro? Exatamente, ela não precisa estar hospedada dentro do Parque Tecnológico. O que ela tem que fazer é interagir na pesquisa e no desenvolvimento. Muitas vezes os processos se dão dentro da indústria, mas o conhecimento e os processos estão acontecendo em laboratórios dentro da universidade. Isso é um caso de uma grande indústria, como é o caso da BS Bios. Nós vamos falar de outras empresas que possam ficar hospedadas. É o caso da MV Sistemas, que está lá, residente dentro do Parque Tecnológico. Então, a mesma situação para as empresas incubadas. Eu posso ter uma empresa incubada dentro no Parque Tecnológico, mas não residente do Parque Tecnológico. Ela está incubada naqueles processos
em que estão sendo desenvolvidos com essa parceria. Então, essas duas modalidades, incubadas e não hospedadas e não hospedadas. Residentes, melhor dizendo, e não residentes. E o que normalmente assim o parque ele auxilia essas empresas? É com a pesquisa, com o professor? A demanda vem da empresa, né? Nós é que a empresa ela vem com uma demanda, nós avaliamos a demanda, observamos se dentro da universidade, se no Parque Tecnológico nós temos esse ativo para oferecer, se não temos, temos a capacidade de buscar. Muitas vezes nós temos o potencial com aqueles pesquisadores que a universidade já tem, com aqueles laboratórios que a universidade já tem, isso é muito comum, mas também pode ocorrer que nós temos alguma demanda que nós não encontramos dentro da universidade ainda todo o conhecimento necessário para atender essa demanda. Bom, aí nós temos dois caminhos, ou nós não trabalhamos com essa empresa, que não é a nossa vontade, ou nós vamos buscar dentro do mercado a parceria, necessária para oferecer essa pesquisa. Nós temos cursos de mestrado, nós temos cursos de doutorado, nós temos especializações, nós temos graduação. Todos esses alunos também desses cursos também são potencialmente parceiros de projetos que podem ser desenvolvidos com as empresas, né? Então, o ambiente universitário é um ambiente muito rico, né? Ele é muito rico de possibilidades. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos todas as possibilidades. Então, nós recebemos a demanda e dentro dessa demanda nós trabalhamos com confidencialidade dentro da pesquisa e vamos buscar dentro do ambiente se nós temos essa possibilidade de oferecer. Sempre dizendo que como a reitoria atual, através do reitor José Carlos, do vice-reitor Leonardo, eles estão considerando, consideram que o Parque Tecnológico é uma prioridade dessa gestão. É muito comum que nós tenhamos maior empenho, né, para que nós não deixemos nenhuma demanda sem uma atenção, se não total, pelo menos em parte daquilo que for demandado. A automação comercial é a aplicação de métodos e ferramentas que melhoram e agilizam as atividades manuais de uma empresa. A Central Data oferece a solução completa de software e hardware em automação comercial para melhorar a eficiência e gestão empresarial de seu negócio. Central Data, na Rua 20 de Setembro, 643, Centro, Passo Fundo. Telefone 3312-3100. Já pensou como a vida é boa? E o quão redonda ela pode ser? Ô, vida longa! A vida tem que ser nossa, tem que ser do mundo. A vida é única, original. A vida é mais e só melhora com o passar do tempo. A vida precisa ser comemorada. Desponte, distribuidor Ambev para Passo Fundo e região. A Silva Imóveis ajuda você a investir bem o seu dinheiro. A compra de imóveis garante até 100% do retorno do investimento. Cadastre-se no site e receba em primeira mão as principais ofertas. Silva Imóveis, uma escolha de confiança. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Processo seletivo Unopar. Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Street Woman é especialista em vestidos para formandas. As grifes mais conceituadas do mercado você encontra na Street. Todo o brilho, charme e glamour do seu momento especial. Street Woman, sofisticação e elegância em cada detalhe. Passo Fundo. Traga o brilho da passarela para o seu dia a dia. Chegou o Make Be Black Crystal Collection. Realce o brilho que você já tem. Make Be, você linda e na moda. Uma pergunta aí, uma curiosidade aí, principalmente que o empresário tem a respeito da sua propriedade intelectual.
Ele tem já uma ideia, já tem... Como é que fica essa questão da propriedade intelectual? Bom, a propriedade intelectual é um arranjo que se faz em cada um dos convênios que se realiza. Vamos imaginar que nós tenhamos um desenvolvimento de um produto, um processo que já esteja desenvolvido e necessite ser aportado a uma empresa, que essa empresa é o canal para se colocar no mercado. Bom, já tem gente que pensou nesse produto, já tem pesquisador que trabalhou esse processo, né? Então existe aí uma equação entre o pesquisador, a universidade e a empresa, que também auxilia no desenvolvimento desse produto. Então, uma propriedade intelectual compartilhada dentro de percentuais já pré-definidos. Outro processo seria, no caso, a indústria tem todo tem o conhecimento, ela precisa apenas da universidade para fazer os ensaios, fazer os protótipos. Vamos imaginar na área da metalmecânica, alguém já pensou, desenhou, mas precisa prototipar, buscar um recurso para desenvolver esse produto para ele estar pronto para colocar no mercado. A propriedade intelectual, ela passa a ter um percentual bem maior da empresa, no caso até pode ser até que seja de 100%, porque nesse sentido quem desenvolveu, quem tem de verdade o desenvolvimento é a própria empresa. Então nessa equação é possível que muitas vezes nós tenhamos 2 ou 3 ou apenas uma parte que tenha propriedade intelectual, mas existe uma política pré-definida e a empresa que entra, ela já entra sabendo disso e ela já assina um termo sobre a questão da propriedade intelectual, dependendo de que tipo de pesquisa vai ser realizada. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Ok, Citolim, digamos aí a gente tem aí muitas vezes uma empresa aí, de repente tem uma pequena empresa, tem uma boa ideia, mas não sabe como pôr em prática essa ideia. Ela pode procurar o parque? Olha, isso é muito comum. Existem pessoas até serralheiros aí, uma empresa que não tem uma matriz de desenvolvimento, ela não foi criada, ela é uma prestadora, mas o sujeito desenvolveu lá um produto que ele tem uma característica inovadora grande. Ela precisa ter um caráter de poder registrar esse evento, que isso seja de verdade um evento reconhecido e que seja registrado nos órgãos que fazem, NPI, outros órgãos que fazem registro de processos e produtos. Isso é muito comum. O que nós nos ressentimos muitas vezes desse tipo de situação? As empresas que têm esse perfil, elas não têm no seu DNA o desenvolvimento. Então, ela busca lá esse processo. Nós temos pessoal capacitado para isso, para transformar isso num plano de negócio, para fazer um planejamento para o lançamento desse produto, para ver se esse produto verdadeiramente é um ativo que o mercado precisa. É necessário fazer algumas pesquisas de mercado. Quer dizer, cada situação é uma situação, como eu falei, mas é muito comum pessoas que têm essa condição de irem procurar o parque tecnológico. Onde que nós emperramos? Muitas vezes essas pessoas ou não são empresários, são pessoas que não são empreendedores, eles têm que formar a empresa, constituir o seu... Ou seja, o parque atende a pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Nós podemos pré-incubar algum projeto, nós temos a capacidade também de criar a pré-incubação. A professora Daiane, que é a responsável a doutora Daiane, que é responsável pela incubadora, ela vai receber essas pessoas que não serão ainda pessoas jurídicas, que ficarão pré-incubados até se tornarem uma pessoa jurídica e constituírem uma empresa que possa ficar incubada e depois ir para o mercado. Isso também é possível, mas é um programa, vamos dizer assim, que ele não está ainda estruturado, ao ponto nós temos já uma política de receber qualquer ideia. Quer dizer, toda ideia é uma ideia, todo produto, nós respeitamos todos eles. No entanto, nós temos que entender que, além de ser alguém ter essa capacidade de desenvolver, ou ele tem um sócio investidor que faz esse aporte para que ele construa uma empresa, ou ele é o empreendedor que vai fazer isso. Quer dizer, transformar ideias em produtos, em negócios rentáveis é um processo bastante longo. Nós não temos essa varinha mágica para fazer isso. Isso está no DNA do empreendedor, mas nós podemos auxiliar.
E eu posso garantir que o Parque Tecnológico é o melhor ambiente para se transformar essa ideia, esse projeto, esse produto, num produto que o mercado receba e receba com as garantias de sucesso. E o ambiente do Parque Tecnológico ele pode ajudar muito nisso. Rapidamente, Citolin, se uma empresa, por exemplo, uma indústria, ela tem uma dificuldade num determinado produto, numa determinada, pode-se dizer até numa máquina, assim, o parque pode auxiliar no desenvolvimento de uma pesquisa para nessa questão do produto? Isso é comum. Hoje a Faculdade de Engenharia Mecânica já faz muito isso, né? Nós estamos agora numa política de fazer com que essas demandas elas entrem pelo Parque Tecnológico. Muitas vezes tem uma empresa que precisa pesquisar lá a resistência dos materiais, está dando exaustão em algum material que está usando, em algum dos processos e tudo mais. Nós temos a capacidade de diagnosticar uma solução para esse problema, seja em qual área da mecânica, no caso, ou também em outros processos, aí, como tratamento de efluentes, outros processos da área biológica ou química, né? Nós temos essa possibilidade de buscar a solução para aquele problema que a empresa está enfrentando. E, para isso, há toda uma outra construção de parceria entre o Parque Tecnológico, a Universidade de Passo Fundo e a empresa. E isso é muito comum, essas demandas são frequentes. Ok. Citolin, que mensagem aí pode nos deixar aí do próprio parque aí e também a respeito como é que tu está vendo assim a interação da universidade aí com o parque aí? Bem, eu queria dizer, Jean, muito como também cidadão de Passo Fundo, alguém que trabalhou há algum tempo no desenvolvimento da nossa cidade, dizer que a cidade e a região aproveitem a existência do Parque Tecnológico. A Universidade de Passo Fundo, ela continuaria sendo a Universidade de Passo Fundo sem a existência do Parque Científico e Tecnológico, o PF Parque. Mas a reitoria, através do reitor José Carlos, de todos os vice-reitores, mas eu cito especialmente o vice-reitor de pesquisa, Leonardo, eles tomaram essa decisão. Então, parabéns por essa iniciativa. E que a cidade aproveite esse ativo, que as empresas aproveitem, que a região aproveite, porque nem todas as universidades têm um parque científico e tecnológico. E nem todas as cidades têm uma universidade com um parque científico e tecnológico. Então, é um ativo, é um grande diferencial competitivo para a cidade e para a região. Essa é a minha mensagem, que a cidade e as empresas possam utilizar o Parque Tecnológico, demandem para que nós possamos fazer essas parcerias profícuas, buscando o desenvolvimento sustentável da nossa cidade e da nossa região.